what it's like. Baby, show me what it's like. I don't really got no tights. I just wanna fuck all night. Olha só, estamos começando mais um programa, gente. O tema de hoje, inclusive, foi um dos mais importantes, né, que eu queria muito quando a gente voltasse, o programa voltasse com tudo, com essa pegada agora também do podcast, que a gente pudesse ter um momento para trazer nessa temática e claramente tinha que ser com uma participante, né, uma convidada maravilhosa que sabe muito sobre o tema e que vai agregar bastante, que é a advogada criminalista Mariana Rodrigues. Deixar que ela se apresente para vocês. Olá, boa tarde. Meu nome é Mariana Rodrigues, sou advogada criminalista e especialista no atendimento à mulher. É um prazer estar aqui no programa. Que maravilha, Mari. Mari, o tema de hoje, né, que é um tema muito importante que eu queria estar abordando contigo, que é com a temática. O amor não suporta tudo. Mas por quê, né? Trazendo com esse enfoque realmente, por que o amor não suporta tudo? A gente viu que nas últimas semanas repercutiu muitos casos, né, como sempre, de casos de violência contra a mulher, violência doméstica, e que é, de fato, um tema que é bastante revoltante, principalmente para a gente, que é mulher e que sabe como é isso. Muitas mulheres passam por isso, às vezes mulheres que estão, né, no nosso ciclo, que acaba que a gente também presencia isso e sente na pele, a gente sente também. Grande parte, acredito que a maioria das mulheres já passaram, né, por algum caso, alguma experiência de violência, e especificamente falar sobre a violência psicológica. Nessas semanas a gente viu um caso, né, que repercutiu bastante, foi o caso do DJ com a mulher. E por ter, né, esse enfoque, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que se dá, né, a violência psicológica. Ela também agora é considerada um crime? Como é isso? Esse assunto é, de fato, muito importante. Desde quando somos pequenas, né, somos ensinadas de que se o garotinho da nossa sala nos bate, se o garotinho da nossa sala nos ignora, é porque ele gosta da gente, ele tem algum sentimento. E isso vai transformando na cabeça daquela garota, da futura mulher, que é normal esse tratamento de menosprezo, né? E tivemos a atualização na legislação, um novo crime de violência psicológica, né? Porque antes, algumas semanas atrás, os casos de violência psicológica, eles não eram tipificados necessariamente. Cada caso ia sendo amoldado a um tipo penal específico para que se encaixasse a realidade daquela mulher que aquela mulher estava vivenciando. Mas agora a violência psicológica é considerada crime. Inclusive, a Lei Maria da Penha, né, que é uma lei que é para assegurar mesmo os direitos, né, da mulher, e que inclusive foi temática de um outro episódio da gente, que foi com a advogada também, Isis, que inclusive elas trabalham juntas, gente. Eu queria depois que você falasse um pouquinho do jus feminista, né, que a gente, mas em outro momento, a gente vai falar. Mas é o seguinte, essa violência psicológica, você acha que ela deveria já ser ou já era uma pauta em que deveria já ser inserida também como crime e estar também, né, a mulher tivesse essa segurança dentro da lei? Como é que funcionava antes, quando eram casos assim? Então, a violência psicológica, ela basicamente ela poderia ser interpretada num crime de ameaça, na violação de correspondência, quando o namorado invade sua intimidade, né, das suas mensagens, no cárcere privado, quando fosse o caso do parceiro proibir a companheira de sair, de ter seu direito de ir e vir, e agora com o crime de violência psicológica, foram reunidos todos em um tipo penal só, alguma dessas modalidades, principalmente com o efeito de abalo psicológico da mulher. Entendi. E uma coisa que eu tinha visto também, algumas pessoas comentando, eu queria que você até me explicasse melhor, eu acredito que pode ser uma dúvida também do pessoal, né, que está assistindo a gente agora, a voz da mulher, em um caso, né, de violência, em caso em que ela vai prestar uma queixa
quando isso acontece, a voz é o que prevalece, é como ela tem como prova, a voz da mulher ali, realmente, quando ela não tem, por exemplo, provas de outro, né, de outro fim, como é que funciona, né? Como é que ela pode se sentir segura de que o que ela está falando, a palavra dela ali é verdade, que ela vai conseguir que a lei proteja, que ela consiga, né, estar isenta disso? Eu acho muito importante interpretar a Lei Maria da Penha no sentido que a mulher não é obrigada, né? Não é obrigada a estar produzindo provas, não é obrigada a levar tudo para a delegacia. Mas a nossa realidade de delegacia, ela é falha, né? E não estou aqui falando de uma maneira para desestimular, mas sim para orientar e alertar, né? Porque, infelizmente, nós mulheres vamos precisar nos preparar, vamos precisar estar atentas. Se eu identifico aquela violência no meu relacionamento, eu vou precisar começar a me preparar, reunir provas para, assim, começar a denunciar, a falar com o pessoal da minha rede de apoio, meus familiares, meus amigos, para que quando eu esteja numa delegacia, eu esteja acompanhada com quem me fortalece, eu esteja preparada com todas as provas para que não haja falhas no meu processo e eu consiga me sentir segura. Perfeito, perfeito. E é muito importante, você falou da questão da rede de apoio e que é o que falta, né? Muitas dessas mulheres que acabam entrando nesses ciclos, inclusive a gente pode estar falando também, né, que seria relacionamentos abusivos, em que muitas das vezes, hoje a gente tem falado muito sobre, né? Temos trazido muitas informações através das redes sociais, vemos muitas notícias. A gente está sempre tentando falar sobre isso, sempre trazendo, né, um enfoque para que outras pessoas vejam isso dessa forma também. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é a realidade de muitas mulheres, né? Muitas vezes a gente escuta falas como do tipo que, mas se permaneceu no relacionamento foi porque ela queria, é porque gosta mesmo. Várias vezes a gente escuta que é descaração da parte da mulher de estar aceitando esse tipo de coisa, mas a gente sabe também que são vários outros fatores que implicam, né, nessa mulher de estar nessa condição. E muitas das vezes também a gente sabe o que falta, como você falou mesmo, recursos, esse apoio, a mulher sentir, né, que ela tem esse apoio. Então é importante que outras mulheres estejam também, né, fortalecendo umas às outras. Eu vejo também que nas suas redes sociais você também traz muito sobre isso, né, tirando dúvidas, inclusive, para que essas mulheres elas possam, né, tá buscando entendendo também mais dos seus direitos, como é que funciona. E uma dúvida também que eu tenho: no dia a dia, eu imagino que você receba algumas mensagens de mulheres, às vezes, que querem entender como é que funciona, né, esse processo, se quer dar queixa. Então, assim, me fala um pouquinho como é que funciona exatamente, para se tiver alguma mulher do outro lado assistindo isso e ela tá passando por essa situação, como é que ela vai proceder? Eu acho muito interessante como as redes sociais espalham informações, né? Através do meu Instagram mesmo, eu já recebi mensagens até de, infelizmente, filhos de mulheres em situação de violência, pedindo orientação, o que eu faço para ajudar minha mãe, sendo que são crianças, não realmente... A mãe precisa do apoio, né? Ela vai realmente precisar estar envolvida numa rede de apoio, familiares que a apoiam não a julgam. Esses comentários mesmo que você mencionou são rotineiros, infelizmente. As pessoas gostam de levantar a primeira pedra. E aí, quando a gente recebe, né, tanto no trabalho do Juiz Feminista, quanto no nosso escritório, um caso de violência doméstica e que essa mulher não está totalmente preparada para começar um processo criminal, um processo de violência doméstica, um processo familiar, que são... Porque a relação, né, a violência ali, ela acaba dividindo em 3 vias jurídicas, né? Então, a gente sempre procura um apoio do psicólogo, da psicóloga, porque realmente é uma batalha a ser vencida, a
que a pessoa vai passar. Então, ela precisa realmente de um profissional do lado, do advogado, da psicóloga, acompanhando para que ela realmente esteja fortalecida. Verdade, verdade. Importante você até falar sobre isso, porque no Jus Feminista vocês trazem justamente isso, né? É esse apoio tanto da parte, né, da advocacia com a psicologia. E quando a gente fala hoje sobre essa violência psicológica, é importante a gente ter um pouco, né, de informação, né? Nunca é demais informação a partir desses temas. Então, dos dois sentidos. Então, eu imagino muito que esse trabalho, né, sendo em conjunto, ele tenha muito a agregar e ajudar a muitas mulheres, né, que passam por isso, né, que vivenciam. E muito interessante você falar também dessas crianças que, às vezes, têm que lidar, né, com essas situações. Em casos, assim, específicos, quando é uma criança ou é um adolescente que ele presencia isso. Presencia, né, o pai ou a mãe, madrasta, padrasto, em algum caso, vocês, né, recebem assim esse caso no escritório e como é que procede, né, quando a gente se trata também de crianças e de adolescentes que estão, né, nessa situação de vulnerabilidade? A própria Lei Maria da Penha, quando ela determina a medida protetiva em favor da vítima que sofreu a violência, ela também tem a previsão da proteção dos filhos e demais familiares, testemunhas oculares daquela violência. Então, se foi o caso de uma criança do filho que vivenciou junto com a mãe aquela violência, a medida protetiva ela vai proteger a criança também. Perfeito, entendi. E realmente trazendo, né, como foi o título, né, do bate-papo que a gente teve aqui, que é sobre o amor não suportar tudo. E é muito importante que a gente fale, torno a dizer isso, é muito importante que a gente traga, né, usando as redes sociais como essa via de comunicação e de informação, que muitas das vezes a gente traz, né, só o nosso dia a dia ou lazer, coisas, né, em que de fato, são coisas legais, são coisas bacanas, mas que a gente pode estar usando também como uma forma de trazer essas informações para diversas pessoas, em especial, como a gente está falando aqui, para essas mulheres. E que, muitas das vezes, elas se encontram em ciclos assim, ciclos, né, em relacionamentos abusivos, e que muitas das vezes elas não conseguem identificar que estão passando por isso. Imagino que seja também uma das frases que vocês podem até escutar no escritório, que muitas das vezes ele começa de uma forma muito sutil. Então, essas mulheres, elas diversas vezes não percebem. É algo que a pessoa tem na cabeça de que o perfil, né, de um abusador, de que é um homem agressivo, é um homem que ele vai mostrar que ele de fato é uma pessoa extremamente agressiva, mas não. Na maioria das vezes, o abusador, ele é totalmente contrário. Ele tem um perfil totalmente contrário. E é por isso que a gente pode entrar também e falar sobre essa questão dessa violência psicológica. Porque justamente é um perfil, muitas das vezes, que é manipulador. Ele vem aos poucos, ele não se mostra. Então, assim, as pessoas, a gente escuta, nossa, quando vê o caso, mas fulano era assim, eu nunca vi ele agressivo. Eu nunca vi ele demonstrar nada, eu nunca vi ele falando alto com ninguém, com a mãe, com a mulher. O que aconteceu, né? Mas você deve ter dado um motivo para ele ter agido dessa forma. E aí acaba se configurando, né, nesse ciclo, e que muitas mulheres, de fato, precisam, como você falou, trazer provas, né? E que é importante isso também. E que a gente entende que são situações em que ainda continuam acontecendo e que muitas mulheres continuam passando, mas que a gente precisa estar batendo, né, nessa tecla, tá trazendo quanto mais de informação possível a respeito disso para que alcance muito mais mulheres. Então, foi muito bom esse bate-papo. Queria te agradecer por você, né, ter vindo. A gente, inclusive, gente, tentou várias vezes. Eu enchi o saco de Mari várias vezes. Só que acabava que não estava dando, né? Não estava batendo muito certo em questão de datas, enfim. Mas foi gratificante. Estou muito feliz que você tenha participado, né? Que eu imagino também que o pessoal aí do outro lado vai ter adorado. Porque
porque foi um dos temas, inclusive, que as pessoas sempre pediam, sempre falavam e que tinha uma repercussão muito bacana. Então, se tiverem até alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram mandar também depois, pode mandar para mim ou pode mandar para Mari também no privado, que a gente, quem sabe, pode trazer um outro vídeo também, né? Falando de outras coisas. E muito obrigada mesmo por ter participado. Eu que agradeço, muito bom a gente trazer esse assunto à tona sempre, não só em datas que focam sobre a violência doméstica, mas sim, a todo momento a gente precisa estar trabalhando sobre esse assunto. Como você mesmo mencionou, o caso do DJ Ives foi interessante para a gente entender qual é o perfil desse cara que pratica violência doméstica. É o nosso colega de trabalho, é o cara famoso que está o tempo todo entre nós, que a gente admira, mas dentro de casa ele é outra pessoa. Então a gente precisa estar atento e cuidar de nossas mulheres. Yeah, wanna know what it's like.